sétimos anos, tudo em ordem? Tudo certo? Como tem passado? Desenvolvendo o nosso raciocínio matemático, dialogando matematicamente em todos os nossos espaços? Professor Diogo solicitando licença para adentrar e compartilhar espaços aí nos seus lares com os seus familiares, né? Já vamos nos organizando de maneira correta e confortável nos nossos espaços para desenvolvermos a proposta da aula de matemática de hoje, com o seguinte tema: não é inteiro. E agora? Parte 1 desse tema. Se não é inteiro e agora, sugere-se que nós vamos continuar o desenvolvimento da operação da divisão. Concorda? Veja só os objetivos que nós vamos cumprir na proposta de hoje. Compreender a operação da divisão no conjunto dos números racionais, na resolução e elaboração de problemas, por meio de diferentes estratégias e instrumentos de acordo com o contexto. E para este desenvolvimento, vamos novamente organizar o cabeçalho da proposta de matemática de hoje para iniciarmos efetivamente o nosso diálogo matemático aqui junto comigo, certo? Precisamos da organização do seu caderno de matemática, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Material todo organizado, adentremos na proposta número 1. Veja comigo. Olimpíada Brasileira de Matemática solicita o seguinte raciocínio e desenvolvimento para nós. Veja, um professor tem 237 balas para dar a 31 estudantes. Qual é o número mínimo de balas a mais que ele precisa conseguir para que todos os estudantes recebam a mesma quantidade de balas sem sobrar nenhuma para ele? Qual a alternativa? 11, 20, 21, 31, 41. Vamos distribuir as balas e analisar que resultados obtemos? Tempo para você. E aí, tudo certo? Vamos realizar a operação da divisão para analisar o que esta situação está nos questionando? Observe, um professor tem 237 balas para dar a 31 estudantes.
Qual é o número mínimo de balas a mais que ele precisa conseguir para que todos os estudantes recebam a mesma quantidade de balas sem sobrar nenhuma para ele, né? Então nós temos lá 237 balas, nós vamos distribuir entre os 31 estudantes, certo? Aqui nós vamos retomar e caracterizar a operação da divisão com todos os detalhes. Veja, aqui nós temos as unidades, aqui nós temos as dezenas e aqui nós temos as centenas. Acompanhe comigo esse diálogo matemático sobre a operação da divisão. Veja. 2 centenas podem ser divididas em 31 partes iguais, de modo que se obtenha centenas. Perceba que não. Então, nós já colocamos aqui um zero, certo? 200 ou melhor. 2 centenas precisamos trocar para dezenas. 2 centenas com 3 dezenas, nós vamos ter 23 dezenas. 23 dezenas podem ser repartidas igualmente em 31 partes, de modo que você obtenha dezenas aqui? Perceba também que não. Então nós vamos colocar um zero aqui. E agora? Trocamos novamente. Nós temos 23 dezenas e 7 unidades. Isto significa que nós temos 237 unidades para repartir igualmente em 31 partes. Agora nós obtemos ou não obtemos unidades? Agora sim, nós vamos obter 7 unidades, né? 7 vezes 31, nós vamos obter aqui 217, certo? 217. Realizando a operação da subtração, 7 menos 7, 0. Aqui te sobrarão 2 e aqui 0. Ou seja, qual é o significado desta operação para a situação problema que nós temos aqui? 237 balas, nós vamos dividir em 31 estudantes. O que isso significa? Significa que nós temos 7 balas para cada um e sobram 20. Mas a condição da tua situação é assim. Qual é o número mínimo de balas a mais que precisa? Ou seja, se sobram 20 e nós temos 31 estudantes, perceba que 31 estudantes menos os 20 que ganharão uma bala a mais, isso significa que ainda faltarão 11 estudantes para ganhar uma bala a mais, concorda? Então, isto também significa que o professor ele precisa de 11 balas a mais para cumprir a condição do teu problema. Ou seja, quantas balas a mais ele precisa conseguir para que os 31 estudantes recebam a mesma quantidade de balas e não sobre nenhuma para ele. Repetindo a ideia, 7 balas para cada estudante, sobram 20. Então, para 20 estudantes, nós temos uma bala a mais. Perceba que sobram 11. Somente com 7 balas e não com uma a mais, totalizando 8 para cada um. Isso significa que o professor ele precisa de 11 balas a mais para cumprir a condição do teu problema. Perceba que nem sempre o resultado da operação que você está desenvolvendo é a resposta da sua situação no contexto trabalhado. Portanto, atenção direta ao que o problema está lhe questionando. Tudo bem? Veja só. 237 nada mais é do que 7 vezes 31 somado com 20. E o 20 é o resto. O que isso significa? Resto 20, né? Para que não sobre e todos os estudantes recebam a mesma quantidade de balas, tem-se 20 somado com quanto? Quantas balas precisamos a mais? Para que os estudantes todos recebam a mesma quantidade de balas. Nós precisamos de 11 balas a mais. Tendo-se como resposta a letra A da tua situação problema. Tudo bem? Me acompanha neste desenvolvimento? Caprichando aí na resolução? Vamos caprichar ainda mais na próxima proposta. Veja, olha lá. Dona Luísa comprou 50 lápis para distribuir igualmente entre os 8 sobrinhos que atende. Quantos lápis deverão ser dados a cada sobrinho para que restem 10 lápis guardados com Dona Luísa? E agora? Qual procedimento de cálculo nós vamos ter nesta distribuição?
tempo para que você possa desenvolver. E aí, quantos lápis cada sobrinho da Dona Luísa vai receber? De modo que, perceba a condição do problema, ela guarde dos 50, 10 com ela, né? Se ela guarda 10 com ela, perceba que esse valor nós já podemos descontar do total de lápis que ela tem antes da distribuição. Lendo junto comigo, olha lá. Dona Luísa comprou 50 lápis para distribuir igualmente entre os 8 sobrinhos que atende. Quantos lápis deverão ser dados a cada sobrinho para que restem 10 lápis guardados com ela? Se ela precisa de 10 lápis guardados com ela, desconte estes 10 antes da distribuição. Então acompanhe comigo. Você vai ter lá os 50 lápis guardando os 10 lápis, que é a condição da Dona Luísa. Perceba que irão te sobrar aqui 40, né? Agora, garantida a condição da tua situação do problema, nós podemos pegar os 40 lápis e distribuir igualmente para os seus 8 sobrinhos, certo? Vamos dialogar novamente aqui com todos os detalhes sobre a operação da divisão. Perceba que aqui nós vamos ter unidades e aqui nós vamos ter dezenas. Pergunta-se: 4 dezenas. Podemos repartir igualmente em 8 partes, de modo que você obtenha dezenas? Perceba que não. Então aqui nós vamos colocar um 0. Mas 4 dezenas nada mais é do que 40 unidades, concorda? Neste caso, 40 unidades podem ser repartidas igualmente em 8 para que você obtenha unidades também? Perceba que sim, são exatamente 5. 5 unidades vezes 8, você terá 40. E para 40, não te falta nada, tá? Ou seja, serão 5 lápis para cada sobrinho, com a condição de 10 estarem reservados, guardados com a Dona Luísa. Acompanhe comigo o registro na tela. Primeiramente, desconta-se o que será guardado. 50 menos 10, 40. Reforçando o que nós já havíamos discutido. Logo após, distribui-se igualmente. Nós vamos ter a 8ª parte de 40, 40 lápis divididos entre os 8 sobrinhos, 5 lápis para cada um. Resposta correta, letra C. Adentremos agora na próxima situação, explorando a operação da divisão no conjunto dos números racionais. Veja comigo.
Mariano deseja descobrir o número racional que, dividido por 6, dá 5 e sobram 3. Perceba a caracterização dos elementos da operação da divisão identificados no enunciado para você. Olha lá! Como você pode ajudá-lo? Vamos estruturar a operação? Veja, segue-se pela representação algorítmica. Vamos estruturar a operação da divisão. Ou seja, exatamente o que está escrito no teu enunciado, né? Que diz assim: Mariano deseja descobrir o número racional que, dividido por 6, dá 5 e sobram 3. Está caracterizado no teu algoritmo da operação da divisão. Ou seja, que número dividido por 6 dá 5 e sobram 3, certo? Veja só como é que nós vamos desenvolver isto. Conforme o desenvolvimento da operação da divisão, nós temos que número, né? Que número vai ser o resultado de 5 vezes 6 somado com 3. Ou seja, o que significa isso? Que número dividido por 6 te dá 5 e sobram 3. Lembre-se do diálogo da operação da divisão. 5 vezes o 6 te darão 30, né? Te darão 30. Para determinado número que nós queremos saber, faltam 3. E aí, que número que é esse? Exatamente esta fala está escrita aqui para você, que nós vamos nomear como a relação fundamental da operação da divisão. Calcule comigo. Olha aqui. 5 vezes 6, 30, somado com o resto 3, 33. Então, se você tiver aqui 33 dividido por 6, dá 5 e sobram 3. Esse é o número que o Mariano está procurando, certo? Olha lá. Diante disso, aplica-se a relação fundamental da operação da divisão. Veja comigo. Dividendo é o número que você está dividindo. Divisor é aquele número que irá dividir. Quociente, resultado da operação da divisão. E resto é o que sobra. Se o resto é nulo, vale 0, tem-se uma divisão exata. Se o resto é maior que 0, não nulo, tem-se uma divisão inexata. Tudo bem? Olha a relação que nós acabamos de discutir. Veja, dividendo vai ser o número que corresponde ao quociente multiplicado pelo divisor, somado com o resto. Nesse caso, observe a proposta. Uma escola recebeu uma caixa com certa quantidade de laranjas para o lanche. Essa quantidade foi repartida igualmente entre as 6 salas da escola, sendo que cada sala recebeu 35 laranjas e ainda restaram 5 dentro da caixa. Quantas laranjas havia inicialmente na caixa? Aplicando a relação fundamental e desenvolvendo todos esses registros no seu caderno, diga para nós, quantas são as laranjas? Tempo para você!
Já descobrimos qual é o total de laranjas que nós temos dentro dessa caixa para o lanche? Observe comigo. Veja, uma escola recebeu uma caixa com certa quantidade de laranjas para o lanche. Essa quantidade foi repartida igualmente. Significado da operação da divisão. Não se esqueça. Entre as 6 salas da escola, sendo que cada sala recebeu 35 laranjas e ainda restaram 5 na caixa. Restaram, sobraram. É o resto da operação da divisão. 6 salas. As laranjas foram distribuídas igualmente em 6 salas. É o divisor. Nós queremos saber o número total de laranjas, ou seja, que número está sendo dividido. Correspondente ao número de laranjas. É o chamado dividendo, para que você aplique a relação fundamental da operação da divisão. Tudo bem? Acompanhe comigo, veja. Olha lá. Que número dividido por 6 te dá 35 e sobram 5. Ou seja, quantas são as laranjas que distribuídas em 6 salas de aula, 35 laranjas para cada sala, ainda sobram 5 na caixa. Tá? Exatamente o que está escrito é o que nós representamos algoritmicamente aqui para você, certo? Olha lá. Número de laranjas será 35 multiplicado por 6, somado com 5, que é o resto. Nesse caso, teremos, 35 multiplicado por 6, perceba, 6 vezes 5 unidades, 30 unidades. 0 unidade e 3 dezenas na estrutura da tua operação da multiplicação. Beleza? Olha lá. 6 vezes 3 dezenas, 18. Com 3, você terá aí 210 laranjas. Mas nós não podemos esquecer que ainda sobram 5 na caixa. O que sobra, adicionamos. Então, temos lá 210 com 5. Ao todo, nós vamos ter 215 laranjas. Tudo bem? Outros exemplos para a aplicação da relação fundamental. Veja comigo. Olha lá. 72 dividido por 9 são exatamente 8. Dialogando sobre a operação da divisão, tem-se 7 dezenas. Podemos dividir igualmente em 9 para obter dezenas? Não. Então, nós vamos converter, aliás, trocar 7 dezenas, 70 unidades com 2, 72 unidades, divididas em 9 partes iguais, teremos 8. 8 unidades vezes 9, 72 e não te sobra nada. Aplicando a operação, aliás, a relação fundamental da operação da divisão, veja como que prossegue. Olha lá. Se você diz que 72 divididos por 9 são 8 e não sobra nada, é o mesmo que dizer que 8 vezes 9 adicionado com 0 te dá 72. É a relação fundamental da operação da divisão sendo aplicada aqui para você, certo? E ainda, 109 divididos por 10 te dão 10 e sobram-te 9. É o mesmo que lhe dizer 10 vezes 10 somado com 9, totalizando para você 109. Me acompanha nessa caracterização? Tudo certo? Muito bem. Olha a próxima situação que nós vamos passar a dialogar agora. Para o café da manhã, o pai de Pedro e Isabela repartiu um queijo em 3 partes iguais. Pedro e Isabela comeram 1/3 do queijo cada um. Então veja, repartiu em 3 partes iguais. O Pedro e a Isabela comeram uma parte desse queijo cada um. Pergunta direta, que parte do queijo sobrou? Pedro comeu 1/3, Isabela comeu 1/3. Foram consumidos 2/3 do queijo. Se o queijo foi dividido em 3 partes, sobra 1/3, correto? Essa ideia nós vamos utilizar mais pra frente no diálogo desta situação. Veja comigo. Depois do almoço, eles compraram uma goiabada para comer com o queijo que sobrou, como estávamos conversando. Que parte do queijo cada um comeu? Ou seja, essa terça parte que sobrou ainda terá que ser dividida em 2 outras iguais.
E agora, números racionais, como é que nós vamos realizar a divisão do terço do queijo? Acompanhe comigo. Veja, analisemos. Aqui nós temos o modelo de representação do queijo, dividido em 3 partes. Os irmãos comeram 1/3 cada um. Como são 2 irmãos, 2 vezes 1/3, 2/3 do queijo foram consumidos, certo? Isso significa que sobrou 1/3 do queijo. Só que este terço de queijo foi novamente dividido em 2 partes para eles comerem de lanche o queijo com a goiabada, certo? Vamos subdividir? Olha lá. Dividindo entre os 2 irmãos, tem-se. Veja, o terço do queijo novamente dividido em 2 partes. O que isso significa? 1/3 dividido por 2, a metade de 1/3, ou seja, 1/3 dividido por 2, teremos 1/6 da parte do queijo. E agora, como que nós vamos caracterizar matematicamente esta ideia e qual é o conceito que nós vamos explorar aqui a partir de então? Novamente, analise, olho na tela, junto comigo. Olha aqui. Como proceder para a realização da operação da divisão com números racionais fracionários, tá? Veja, 2 números não nulos são inversos quando seu produto é igual a 1. Lembre-se que produto é o resultado da operação da multiplicação. Como assim, Diogo? Veja comigo. Para obter o inverso de um número racional, basta inverter numerador e denominador. Acompanhe. O inverso de 4/5 é 5/4. Perceba, invertendo numerador com denominador. Para obtermos o inverso, o produto deles tem que ser igual a 1. Realizemos a multiplicação. 4/5 multiplicado pelo seu inverso. Numeradores, 4 vezes 5, 20. Denominadores, 5 vezes 4, 20. Lembre-se que quando você tem um número dividido por ele mesmo, tem-se exatamente um inteiro. Me acompanha no exemplo? Sim ou não? Beleza! Olha o próximo. O inverso de 23. Lembre-se que escrevendo o número 23 em forma de fração é 23 sobre 1, nas diferentes representações do conjunto dos números racionais. Inverso de 23 é 1/23avos, pois, realizando a multiplicação, 23 que multiplica 1/23avos, teremos 23/23avos, um número dividido por ele mesmo, obtém-se 1. Tudo bem? Olha lá a sequência, detalhando a situação anterior. Mas antes desses detalhes, convido você a registrar no seu caderno o significado da denominação inverso. Tempo para você!
Depois do seu registro realizado do conceito de inverso, perceba aonde você vai aplicar na operação da divisão com números racionais fracionários. Por isso, sigamos detalhando a situação anterior. É a distribuição dos pedaços de queijo, certo? Olha só o que a gente tem aqui. Veja. Metade da terça parte que sobrou para o lanche da tarde com o queijo e a goiabada, lá para o Pedro e para a Isabela, certo? Então veja só, no denominador nós temos 2. Isto significa termos 2 sobre 1, escrevendo em forma de fração, tá? Como que nós vamos utilizar a ideia do inverso para realizar esta operação da divisão? Veja, 1/3 dividido por 2 sobre 1, nós vamos multiplicar pelo inverso do denominador. Inverso de 2 sobre 1, 1 sobre 2. Só que para não alterar o valor propriamente dito da tua situação problema, da metade do 1/3, multipliquemos pelo inverso, tanto numerador quanto denominador, certo? Desenvolvendo essas multiplicações, temos lá, ó. No numerador, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, teremos 6, ou seja, 1/6. No denominador, propositalmente, para obtermos o denominador 1, com a ideia do inverso já discutida aqui. Olha só, 2 vezes 1, 2. 1 vezes o 2, 2. Já não discutimos que um número dividido por ele mesmo tem-se 1? Olha o resultado da sua divisão com números racionais fracionários, explorando a ideia do inverso. Veja comigo. 1/6 sobre 1. E qualquer número sobre 1, ou seja, dividido por 1, é ele mesmo. Então, nós encontramos os mesmos, né? Aliás, o mesmo cesto do queijo para cada um dos irmãos lanchar com goiabada no período da tarde. Certo? Me acompanha nesta ideia? Discute e compreende comigo a relação do inverso trabalhada aqui na operação de divisão com números fracionários? Muito bem, acompanhe comigo a próxima proposta para que você aplique junto comigo novamente esta ideia. Veja, sobrou 1/4 do comprimento de uma fita decorativa no ateliê de Márcia. Ela deseja reutilizá-la, dividindo esta parte da fita em 3 outras partes iguais. Que parte do comprimento Márcia terá em cada subdivisão? Divida lá, aplica a ideia do inverso que nós estamos dialogando aqui. Tempo para você!
Representada a divisão com a ideia do inverso, acompanhe comigo, desculpe, o desenvolvimento dessa questão. Veja só. Sobrou 1/4 do comprimento de uma fita decorativa no ateliê de Márcia. Ela deseja reutilizá-la dividindo em 3 outras partes iguais. Ou seja, é o 1/4 que sobrou dividido em 3, tá? Que parte do comprimento Márcia terá em cada subdivisão? Acompanhe aqui, ó. Veja. Primeiro, a parte que sobrou está dividida em 4 partes, né? Aliás, desculpe. A fita decorativa inteira, dividida em 4 partes, né? Sobrou uma delas. Por isso, 1/4 de sobra deste comprimento. Tudo bem? Me acompanha até aqui? Beleza. Este 1/4 será subdividido em 3 outras partes. Então, veja só. Dividindo este 1/4 em 3, né? Olha lá, que parte do comprimento Márcia terá em cada subdivisão? Cada subdivisão te dá esta parte, conforme esta representação pictórica que você tem aqui na divisão de números racionais. Matematicamente, utilizando a ideia do inverso, acompanhe aqui. Veja só. 1/4 dividido em 3. Perceba que o denominador 3 nada mais é do que 3 sobre 1. Vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo inverso de 3 sobre 1. Nesse caso, teremos 1/4 que multiplica 1/3 no numerador e 3 sobre 1 que multiplica 1/3 no denominador. Desenvolvendo as multiplicações, 1 vezes o 1, 4 vezes o 3, 12. 1/12 no numerador. 3 vezes 1, 3. 1 vezes o 3, 3. 3/3 no denominador. Lembre-se que um número dividido por ele mesmo sempre te dá 1. Nesse caso, a parte correspondente a subdivisão que Márcia irá fazer dessa fita vai corresponder a 1/12. Perceba nessa divisão que a fita por inteiro está dividida em 12 partes. A sobra de 1/4 desta fita foi dividida em outras 3 e 1/12 corresponde à parte após a subdivisão que Márcia propôs. Tudo bem? Tudo certo? Olha a próxima que nós vamos caracterizar aqui. Veja. Logo, cada parte terá comprimento de 1/12 de comprimento, certo? Por isso, o C. Agora sim, proposta número 5. Marcelo passa por uma situação financeira difícil. Ainda falta pagar 2/5 da dívida referente ao conserto de seu carro. Ele renegociou e dividiu o que falta, quitar, em 4 parcelas. Ou seja, são os 2/5 que faltam, dividido em 4. Que parte do que deve Marcelo pagará após a renegociação? Tempo para que você possa desenvolver e registrar. E aí, tudo certo? Preparados para a finalização da proposta de hoje?
Olha a situação. Veja, Marcelo passa por uma situação financeira difícil. Ainda falta pagar 2/5 da dívida referente ao conserto de seu carro. Ele renegociou e dividiu o que falta quitar em 4 parcelas, ou seja, são os 2/5 que falta pagar, quitar, subdivididos em 4 outras parcelas. Que parte do que deve Marcelo pagará após a renegociação? Veja só os detalhes dessa subdivisão. Olha aqui. Marcelo deve 2/5 da dívida. Esta é a informação que você inicia a exploração do teu problema, tá? Renegociando, vamos dividir. 2/5 da dívida subdivididos em 4 outras parcelas. 4 na forma racional, 4/1. Vamos utilizar a ideia do inverso, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador desta divisão pelo inverso do denominador. Acompanhe-me, olhe lá. 2/5 que multiplica 1/4 sobre 4/1 que multiplica 1/4. Desenvolvendo este produto, nós teremos 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4, 20. 2/20 sobre 1. Porque um número multiplicado pelo seu inverso tem-se um inteiro. Retomando o significado da discussão desta aula. Nesse caso, 2/20, perceba que nós temos uma equivalência aqui. E vai corresponder a 1/10, né? 1/10 para cada parcela na renegociação da dívida. Pictoricamente, acompanhe-me como que fica nesta situação. Veja, nós temos aqui a dívida do Marcelo, né, subdividida em 5 partes, ainda faltam 2 para ele pagar. Tá? As 2 que ele ainda tem que pagar, não se esqueça que foram subdivididas em 4 outras parcelas. Vamos dividir em 4. Então agora toda a dívida está dividida em 20 partes. Perceba que faltam 2 para ele pagar. Cá estão as 2. E, novamente fazendo referência para você, da equivalência de 2/20 para 1/10. Certo? Esta é a representação pictórica da situação de renegociação da dívida do Marcelo. Tudo bem? Tudo certo? Hoje nós aprendemos a operação da divisão no conjunto dos números racionais, na resolução e elaboração de problemas por meio de diferentes estratégias e instrumentos de acordo com o contexto. Muito obrigado por esse compartilhamento de espaços e esse diálogo matemático. Neste tempo, cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até a próxima. Tchau!